Olá, mais uma vez, meu tudo bem? Que Deus esteja abençoando você cada vez mais no seu ministério de som. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu gosto muito, certo? Que é de PA para acampamento, som para acampamento de igreja. Bom, a gente tem igrejas de todos os tamanhos, né? Acampamento de todos os tamanhos. Então nós vamos especificar aqui mais ou menos que tipo de local nós vamos estar usando, tá? Então a gente vai estar num local aberto, tá bom? Coloquei público aqui, mas na verdade é aberto, nos locais. Ó, o cenário que a gente vai estudar vai ser um acampamento para 200 jovens, mais ou menos, montado em uma tenda de 20 por 30, né, de 20 metros por 30, em um lugar aberto, né? O fato de ser num lugar aberto ajuda muito, porque a gente não tem o problema da reverberação, né? E também como é fechado, é com lona aqui, então o vento também não vai atrapalhar. Então é bem favorável para o som, digamos assim, acústica desse local, a não ser que a gente não tenha o som suficiente para cobrir, né, todo mundo, tá bom? Mas vamos ver algumas dicas aqui, tá bom? Primeira dica aqui é como que é essa nossa banda aqui. A nossa banda de exemplo aqui tem um lead, né, ou seja, um cantor principal, que é no caso essa mocinha aqui, 2 vocais, que na verdade é a moça que está com o violão e o moço que está aqui com outro violão também, né? Eu acho que outro violão não parece ser uma guitarra. O teclado, guitarra, guitarra como a gente já viu aqui, um violão de aço, que é o da moça, e o baixo aqui. E tem uma percussão. Então esse é o setup aqui que a gente vai sonorizar. E como que a gente vai fazer isso? Você já tem aqui ideia de um som montado. Nós vamos falar sobre esse som. No caso, o que eles estão usando aqui? Eles estão usando aqui umas caixas, eu acho que são amplificadas, né? Aqui e do outro lado também, pelo jeito, no pedestal. E estão usando aqui umas caixas também amplificadas como retorno, né? Voltando como retorno para eles. 2 aqui, certo? Então, o retorno deles está sendo só esse, só um retorno lateral, tá? E a gente também tem um subwoofer aqui embaixo, tá bom? A gente tem um subwoofer aqui embaixo. Então, a gente tem essas caixas aqui e o subwoofer para reforçar os graves, né? Para poder liberar. O que o subwoofer faz? Ele alivia, né, as outras caixas das frequências graves, que são as frequências que mais forçam, né, os alto-falantes. Então, uma coisa que a gente tem que ver é a portabilidade. O seu sistema de igreja deve ser portátil e fácil de configurar devido ao uso só por alguns dias. Uma coisa que eu indico é que a sua igreja tenha um som específico para acampamento, para essas ocasiões, não é? Não é legal você mexer, tirar no som da igreja, desconfigurar o som da igreja, tirar um amplificador, tirar alguma coisa ali, uma caixa de som, para você estar usando no acampamento e depois você volta na igreja e monta de novo. Isso é uma coisa que costuma dar bastante problema, tanto no som do acampamento, como depois para ajustar de novo o som da igreja. Então o ideal é que para acampamentos a igreja adquira um som próprio para isso. Tá bom? Caixas ativas. Então, uma das coisas na hora de você comprar um som para acampamento é você usar caixas ativas. O que são caixas ativas? Eu já tenho um vídeo sobre isso. As caixas ativas são caixas que ela já tem um amplificador, né? Já tem um volume, tem um equalizadorzinho ali, que você só pluga lá a saída da mesa de som, ou então até um mixer pequeno, né? E já está tudo pronto, certo? Ela não precisa você
ligar amplificador, ficar ligando cabos, né, e nada amplificadores. Inclusive tem caixas ativas, a gente vai ver, tem sistemas que são chamados de tudo em um, né, que tem tudo isso junto já. Então você vai usar caixas ativas, fica mais fácil. Agora uma coisa interessante na hora de você comprar caixa é você saber o SPL máximo. Qual é o SPL máximo? Porque o que é SPL máximo? O SPL máximo é o máximo nível de pressão sonora que a caixa entrega a 1 metro para quem está a 1 metro de distância da frente dela. Então, se você está a 1 metro de distância da frente de uma caixa e ela está entregando para você naquele 1 metro 115 decibéis SPL, essa é o SPL máximo dela, se é bom. Isso é assim que é medido o SPL máximo, né? Então é mais importante o SPL máximo do que a potência do amplificador, porque não são coisas diretas, certo? Não são diretamente relacionados. Você pode ter uma caixa de 300 watts que o SPL máximo é maior do que uma caixa de 600 watts, tá? Então, é importante ver o SPL máximo, olhar no manual do fabricante aí e procurar isso aqui para você saber escolher a caixa. Não escolha pela potência do amplificador, tá? É mais importante você escolher pelo SPL máximo. E outra coisa, esse SPL máximo tem que oferecer um som limpo também, né? Porque às vezes o fabricante pode dizer: minha caixa, o SPL máximo dela é 120 decibéis. Só que ela entrega 120 decibéis totalmente distorcido, sujo, né? Então não adianta, né? Então tem que ser um SPL máximo limpo. E é por isso que você vai, é por esse parâmetro que você vai comparar uma caixa com outra e não pela potência do amplificador. Aí a gente também tem esses PAs famosos agora, PA tudo em um, né, para bandas. A gente tem tops modestos, né, que tem alto-falantes de 10 ou 12 polegadas, que eles são suficientes para vocais e instrumentos não graves, tá bom? Agora, se você for colocar uma bateria, se você for usar um instrumento grave, aí você precisa adicionar a esse conjunto aqui. Isso aqui é o mesmo conjunto, tá? Aqui é um e aqui é outro, porque aqui está de frente, aqui está de costa. Tá vendo isso? Essa mesinha de som, ela é encaixável, ela encaixa aqui atrás, ó, ela pode ser usada solta ou usada encaixada aqui atrás, tá bom? Então, como eu estava falando, se você não tem instrumentos graves, se você não tem bateria, tal, você não precisa de mais do que alto-falantes de 10 ou 12 polegadas, tá? Agora, se você vai usar bateria, coisas, instrumentos mais graves, e aí você... eu não falo nem o baixo, tá? Use os combos ajudando o PA. O que são combos? Combos são esses amplificadores específicos para guitarra, para contrabaixo, para teclado. Então você deve usar o combo para ajudar o PA num acampamento. Como assim? É assim, ó, ao invés de você usar o combo de guitarra, por exemplo, teclado e baixo, voltado de costa para o público, né, voltado só para o instrumentista, ou de lado ou de costa para o público, você pode posicionar de forma que o som do combo fique sendo dirigido também uma parte para o PA, para as pessoas. Então isso você vai estar ajudando o PA com os combos, certo? Isso vai aliviar seu PA, você não vai precisar aumentar, colocar guitarra, baixo, teclado lá, tudo no PA. Você pode até colocar um pouquinho só para dar um gás, mas você usa os combos, tá, para ajudar o PA. Isso vai fazer com que você possa até usar PAs mais leves, tá? Agora, outra coisa, respeite os limites do seu equipamento, tá?
Na hora do fervor do louvor, às vezes o dirigente e os músicos se empolgam e pedem mais som do operador. Não, manda mais som, aumenta aí, aumenta aí. Nessa hora, você que é responsável pelo equipamento, pelo som, você que é responsabilidade sua operar o equipamento, não só para conseguir um bom som, mas também para cuidar do equipamento. Então, nessa hora, você precisa ser firme, né? Não tem que ser desrespeitoso, mas você precisa ser firme para respeitar os limites do equipamento, né? Você pode falar, gesticular que não dá mais para aumentar, coisa assim e tal, né? Ou fazer um joinha assim para a pessoa, falar, já entendi sua mensagem, você quer que aumente, tá? Mas isso é importante, você respeitar os limites do equipamento, senão você vai ter um som até, vou aumentar, aí você aumenta o volume até o som ficar mais alto, mas fica um som todo distorcido, todo feio, então não tem sentido isso. Agora, uma coisa que é muito interessante, que eu às vezes me incomodo com isso. Pregadores que pedem mais retorno, você já passou por isso? O pregador fica pedindo mais retorno? Eu não entendo, né, esses pregadores que pedem mais retorno, porque eu não preciso de retorno para falar, não é verdade, né? Para que eu vou precisar de retorno, né? Assim, tudo bem, pode colocar um retorno ali só para ele sentir que se ele está falando muito perto ou muito longe do microfone, aí tudo bem, mas às vezes o pregador fica pedindo retorno, como se ele estivesse fazendo um solo lá, cantando ou tocando algum instrumento, né? Bom, nessa hora, para não pecar, é melhor respeitar o pastor e aumentar o retorno. Aumenta um pouquinho, né? Você aumenta um pouquinho, aumenta de levezinho, faz um sinal assim, dizendo que você tenta aumentar um pouquinho. E também uma coisa importante também é que na hora da mensagem, você tem que lembrar de fechar todos os outros microfones, tá? Fecha todos os outros microfones durante a mensagem, que você vai ter ganho acústico potencial sobrando a mais aí para você poder aumentar o retorno do pregador, se esse é o caso, se ele está pedindo, tá? Agora tem uma coisa também interessante, acampamentos onde você tem só onde é convidado um ministro de louvor famoso, às vezes, né, para tocar. Eu vou chamar o João Alexandrino, né? O João Alexandrino vai dirigir o louvor, certo? Tal, aqui. Então, o João Alexandrino vai... O que ele usa? O João Alexandrino usa ele usa o violão e voz. Então, você pode usar uma coluna biamplificada. Colunas amplificadas são feitas para isso. É esse tipo aqui. O que ela é? Ela tem aqui na parte de cima digamos assim, uma faixa, né, com vários alto-falantes pequenos, às vezes de 4 polegadas aqui, né, uns 8, 6 alto-falantes de 4 polegadas, que vão reproduzir as frequências médias e as frequências agudas, certo? Mas um alto-falantezinho desse aqui de 4 polegadas não vai reproduzir os graves. Para compensar isso, essas colunas biamplificadas, elas usam até como se fosse uma base, né, de sustentação, um subwoofer aqui embaixo. Então, ela divide, por isso que fala que é biamplificada, porque ela divide. Uma parte da amplificação fica aqui responsável por amplificar os alto-falantezinhos que estão aqui dentro, que vão reproduzir os médios e os agudos, e outra parte da amplificação fica reproduzindo aqui os graves e os subgraves. Então funciona muito bem para solo, dueto e algum instrumento de acompanhamento, né? E isso aqui tem uma montagem super rápida e pouca necessidade de ajustes. Você vê que tem até uma mesinha já de som aqui embutida já junto, né? Então é um sistema super útil. Aí você pensa, mas está de um lado só tem um lado, só tem uma coluna? Sim, só tem uma coluna. Por quê? Porque normalmente essas colunas aqui, elas têm
cobertura horizontal muito grande, né? Um ângulo de cobertura horizontal muito grande, muito amplo. Então cobre todo o ambiente sem problemas, né? É um sistema feito para isso. Bom, chegamos aqui no final dos nossos slides. Espero que você tenha compreendido tudo aí que a gente falou e tenha gostado e aprendido alguma coisa. E na hora de você for preparar um som para acampamento, pensa nisso tudo que eu te falei, pensa nessas dicas, tá bom? E que você vai ser abençoado dessa forma, eu tenho certeza, tá bom? E que Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora, até aqui nesse final, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.